A paz do Senhor, jovens. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título Vencendo Obstáculos. E dando continuidade à participação de vocês aqui nas aulas, o irmão Wesley vai fazer a introdução, comentar a introdução conosco. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Graças a Deus por essa oportunidade. Estou aqui para vos trazer uma pequena introdução da lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical. Nós temos um tema muito interessante hoje, que é Vencendo os Obstáculos. E o texto bíblico se encontra no livro de Josué, capítulo 3, no versículo de número 3. Eu vou ler essa passagem, que vocês possam acompanhar comigo. E ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do concerto do Senhor, o vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levem, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pela qual haveis de ir. Portanto, por este caminho nunca passastes antes. Versículo 5. Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Versículo 14. E aconteceu que, partindo o povo das tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. 16. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado. Faltavam de todos e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Pois bem, meus irmãos, nosso tema ele é bem importante, que fala justamente a respeito de obstáculos. E esse povo ele foi marcado justamente por vários desafios, por muitos obstáculos, desde que passaram aqueles 430 anos aprisionados, cativo, até que surge na pessoa de Moisés essa liderança conduzida por Deus para justamente tirar esse povo das mãos do Egito e trazer essa libertação, né? Imaginou você pensar comigo aqui 430 anos sofrendo essa dificuldade, essa opressão, quantos desafios e quantos obstáculos eles não passavam dentro desse período. Gerações após gerações foram marcadas por desafios e obstáculos. E chegou um dia muito importante para esse povo, um dia que ficaria marcado, um dia que ficaria registrado não só na história, mas nos corações dessas pessoas que experimentaram essas dores, esses amargores da vida, e foram eles que hoje deixaram registrado aqui através da Bíblia esse marco, essa história, que nos serve de muita inspiração para que possamos aqui ler e tirar um
uma lição de vida muito extraordinária, que não só por ter vencido os obstáculos, as dificuldades, mas como confiar, como acreditar no Deus que pode nos livrar e que tem as suas mãos fortes para nos ajudar a todos os instantes. O ministério de Josué e de Moisés é algo muito parecido e me chama a atenção. A liderança de Josué, ela precisava ser justamente muito parecida com a de Moisés. Afinal de contas, herdar essa liderança de Moisés não seria uma tarefa muito fácil para Josué, para conduzir o povo a tão desejada, tão sonhada terra prometida. Mas graças a Deus que ele era um grande homem de Deus e ele conduziu o povo com muita seriedade e muito temor a Deus. Se a gente observar a história, a pessoa de Josué, a gente observa no livro, no texto, que ele foi um homem que não só conduziu o povo de uma maneira muito correta e na direção da vontade de Deus para justamente levar o povo à terra prometida, ele leva o povo à consagração, ele cumpre também a circuncisão nos filhos de Israel. Josué celebra também a Páscoa. Você observa que ele acompanha todos os ritos, todos os requisitos que era necessário, que ficou marcado para que assim o fizesse. Quando a gente observa também a seriedade dele, ele não compactuava com as questões de erros precipitados, ou seja, condutas errôneas. A gente observa que ele repreende a família de Acã quando pega para si coisas que eram consagradas. A gente observa isso no capítulo de número 7 do seu livro. Ele também renova a aliança do povo para com Deus, ele prega a fidelidade, e então a gente vê que a liderança ela é muito importante para uma nação, para um povo que esteja sendo conduzida por este líder, porque por intermédio disso vai haver obstáculos no caminho. E se a gente pegar um líder, uma pessoa que não esteja de acordo com os padrões de Deus, o povo vai sofrer mais do que já sofrerá as consequências da vida. Se a gente pegar aqui, e eu já vou finalizar, porque aqui já está indo em 7 minutos e o tempo passa muito rápido, a gente vai observar o quê? Que existiram 4 percalços e 4 bloqueios, obstáculos, que o povo iria passar. Eu destaquei aqui o primeiro obstáculo como o que a lição acabou de nos mostrar. O Rio Jordão. Nunca foi fácil para o povo desde a saída do Egito. A gente observa que eles vieram de encontro a vários obstáculos, a vários desafios. Passou o Mar Vermelho, e depois do Mar Vermelho, que o povo tiveram essa conquista muito grande, foram para o deserto, enfim, de lá para cá houve muitas coisas que fogem às vezes da nossa condição humana de entender e de saber, mas pararam de frente ao Rio Jordão e era um baita desafio, porque aos olhos humanos não poderia se atravessar, porque ele transbordava por causa das condições naturais, enfim, mas o povo que estava diante desse Jordão, pela bondade de Deus, como fizera lá atrás com Moisés e o Mar Vermelho, também faz o povo atravessar pelo Mar Vermelho e faz o povo atravessar pelo Rio Jordão. E é interessante meus irmãos, que o desafio estava apenas começando. Quando eles se deparam com o Rio Jordão, cheio, sem conseguir passar, parece que vem um filme na cabeça, né? Parece que alguém ali naquele meio daquela multidão deve ter
perguntado, deve ter falado, se questionado, falar: meu Deus, passamos uma experiência tão semelhante lá atrás, quando atravessamos aquele mar vermelho imenso. Parece que vem um filme na cabeça, né? Parece que as coisas se repetem, mas era justamente esse desafio que eles precisavam passar. E não acabava por aí. Quando eles passam o Rio Jordão, quando eles passam em seco, o mesmo milagre que acontecera lá atrás, no Mar Vermelho, eles entram na cidade. Quando eles entram na cidade, dão de cara com o quê? Com as muralhas de Jericó. Josué capítulo 6. Um outro desafio. E se a gente observar nesses desafios da vida, nesses desafios e nesses obstáculos, nesses percalços, vamos ter desafios e obstáculos da natureza humana e da natureza espiritual. Então, obstáculos de naturezas humanas, nós conseguimos ultrapassar, conseguimos contornar, a gente consegue fazer o quê? Com alguma estratégia, a gente consegue vencer esses obstáculos, pedindo sabedoria a Deus, pedindo graça. A gente consegue, se a gente observar nesses obstáculos de natureza humana, a gente consegue pegar aqui um exemplo do próprio Jesus, que se esbarrou com esses obstáculos de natureza humana. Quando os fariseus, os saduceus, que se interpelavam com as suas palavras, e a gente observa que Jesus nunca expulsou demônios da vida deles. Jesus nunca expulsou demônios de saduceus, de fariseus. Por quê? Porque era justamente uma questão de ego, uma questão humana, que com uma conversa, que com lições, que com orientações consegue ser vencidas, correto? E quando o povo está de frente com a muralha, aí acontece também uma intervenção divina. A gente vê a estratégia de Josué conduzindo o povo, consagrando, se santificando, fazendo todo esse rito, toda essa preparação, dando aquelas 7 voltas, e com a intervenção de Deus, uma intervenção divina, o povo, com um brado de louvor e adoração, fazem aquelas muralhas caírem por chão. Uma ajuda para vencer um obstáculo do que? De uma natureza espiritual, de uma intervenção divina. Josué capítulo 6 e 15. Terceiro obstáculo que eu destaquei aqui, e eu já vou correr para o final, que são que exatamente a passagem dos 5 reis no capítulo 10. Eu não vou me ater aos detalhes, porque possivelmente mais para frente haverá essa lição e haverá uma explicação bem mais detalhada. Então, no Josué capítulo 10, a gente vê aquele obstáculo, aquele percalço, aquele bloqueio que o povo de Gibeão estava passando. Era uma batalha travada e o povo precisava vencer aquela batalha. E houve o quê? Uma ajuda, uma intervenção divina, coisas que a mão do homem não pode fazer, coisas que a mão do homem não pode intervir. Somente a mão de Deus, somente por intermédio de uma ação divina, que foi o que aconteceu quando Deus interveio, derrubando aqueles pedregulhos do céu, aquelas pedras, fazendo cair sobre aquelas pessoas, para o quê? Para ajudar o povo. E não somente isso, mas naquela batalha, o que aconteceu? O povo precisava vencê-la de dia. Pelo quê? Pela estratégia, pela visibilidade. Havia uma estratégia já bolada. Afinal de contas, Josué era um homem estratégico, era um líder, era um administrador, mas era um general e um homem justamente estrategista, tinha essa capacidade de conduzir essas estratégias, por isso que ele foi muito vencedor com o povo. Então a gente observa que Deus intervém parando o sol e parando a lua, para que aquela batalha fosse vencida. E uma batalha vencida por intermédio de Deus, ou seja,
um obstáculo vencido pelas mãos de Deus, pela intervenção divina, né? E correndo aqui para o último obstáculo que eu destaquei, ele é o mais difícil. Eu considero ele o mais difícil não só para nós, não só marcou a história de Israel, dos nossos antepassados, dos nossos pais na fé, dos nossos irmãos em Cristo que já se foram, não só marcados por esse desafio, como nós, a nossa geração, se Deus não voltar na próxima geração, e assim sucessivamente, que é o desafio do pecado. Nós vemos aqui no capítulo 24 de Josué, né, esse grande desafio. Como vencer esse obstáculo? Como vencer? Nós erraremos, nós pecaremos, nós estamos sujeitos a pecar, a errar pela nossa condição humana, pela nossa natureza. Mas nós podemos vencer, nós podemos abdicar, se abster de coisas que nos levem, nos inclinem para o pecado, certo? E eu dou graças a Deus que nós estamos aqui e por mais que erremos, que pequemos, Deus está no céu com Jesus Cristo, sabendo que quando uma pessoa verdadeiramente se esforça para se afastar do pecado, para se abster do pecado, ela é favorecida com uma ajuda, não é? Porque Jesus Cristo veio dos altos céus para a terra nos mostrar e nos dar essa lição, essa grande lição. Deus veio nos mostrar que há uma condição, que existe uma possibilidade de viver aqui, de enfrentar as dificuldades da vida, de enfrentar os desafios, os obstáculos, de ser caluniado, de chorar, de sofrer, mas com tudo isso, lá na frente ser vitoriosos, né? Ele nos mostrou, ele veio justamente a este mundo para experimentar o que a gente experimenta, para saber o que a gente passa, para nos dar essa lição, né? Hebreus capítulo 2, versículo 14, ele veio aqui e nos mostrou isso. Então a gente tem essa condição quando uma vez enraizemos a nossa fé, fundamentemos a nossa esperança na pessoa bendita de Jesus Cristo. Fazendo isso, nós vamos conseguir vencer esses desafios, esses obstáculos e sermos vitoriosos no nome de Jesus Cristo. Assim como Israel passou pelo mar, por intermédio de uma intervenção divina liderada por Moisés. Assim como o povo atravessou o Rio Jordão, por intermédio de uma intervenção divina liderada por Josué. Nós atravessaremos esses desafios que nos tem pela frente aí reservados, porque até que Jesus Cristo volte, até o seu regresso, nós não estamos isentos desses obstáculos e desses desafios, mas segurando nas mãos do Senhor, segurando e fundamentando a nossa esperança no Senhor, nós conseguiremos ser vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Que os irmãos em Cristo recebam a paz e que o Espírito Santo possa melhor falar aos seus corações. Até uma próxima oportunidade. Deus abençoe os irmãos. Como nós podemos ver, ele pregou, né? Não foi apenas uma simples e singela introdução, mas que bom, graças a Deus por isso. Antes de nós abordarmos o tema da lição de hoje, nós vamos relembrar alguns fatos importantes de tudo aquilo que nós já temos estudado até o momento. Então, lá no final de Deuteronômio, nós vemos que Deus chama Moisés e ordena que ele unja a Josué como seu sucessor, como futuro líder de Israel que vai conduzir Israel até a entrada da Terra Prometida. Quando Josué assume a liderança, ele envia 2 espias até Jericó. Chegando lá, eles são escondidos na casa da prostituta Raabe, que foi a lição que nós estudamos na semana passada. Ela esconde esses espias e ela pede para que eles façam um acordo com ela, para que quando ela diz assim, olha,
Todo o povo está desfalecido, o coração do povo está desfalecido, está desanimado por causa da presença de Israel, porque nós sabemos que o Senhor é com vocês. Então eu te peço, olha, faça um acordo comigo. Não permita que quando Israel invadir Jericó, que a minha casa, que a minha família seja destruída. Então aqueles espias fazem esse acordo com Raabe e pedem para que ela coloque uma fita de escarlate à sua janela, justamente para identificar aquela casa como lugar de proteção, como lugar onde não será destruído. Nós podemos fazer um paralelo e lembrar do sangue que os hebreus passaram nos umbrais das suas portas, quando o anjo iria passar para matar os primogênitos no Egito. Esse sangue representa também o sangue de Cristo, que nos protege, que nos purifica de todo o pecado. Bom, é nesse momento da história que nós, do livro de Josué que nós estamos agora, em que Israel vai começar a conquistar a terra que Deus já havia prometido a eles. E o dia que Deus marcou, o dia que Deus escolheu, não é um dia aleatório, né, na história. Deus escolhe o dia 10 de Abib, o dia em que foi celebrado a primeira Páscoa pelos hebreus lá no Egito, enquanto ainda eram escravos de Faraó. Então Deus escolhe esse dia que eles celebraram há 40 anos para marcar a sua saída do Egito. Agora, 40 anos depois, o povo está diante do Rio Jordão para entrar na terra que o Senhor prometeu, e eles celebram novamente a Páscoa. E a Páscoa, nós sabemos que para nós cristãos, a nossa Páscoa é Cristo, que é o nosso libertador, né? O fato de ser no dia da Páscoa também não é um dia aleatório, mas também aponta para Cristo, que havia de vir para libertar, né, o homem da escravidão do pecado. E nós sabemos que com o nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo, ele dividiu a história da humanidade em duas partes, deu um novo começo. Antes e depois de Cristo, criou-se um novo calendário. E Deus também, lá quando o povo está saindo do Egito, Deus também, conforme Êxodo 12, Deus ordena a Moisés para que eles iniciem um novo calendário, né? Comecem a contar os seus dias a partir daquela libertação. Deus estava dando ao seu povo um novo começo. E assim, Cristo faz e fez por nós, nos deu um novo começo, nos deu uma nova vida. Até aquele momento em que o povo estava peregrinando há 40 anos no deserto, eles eram guiados pela nuvem durante o dia e pela coluna de fogo durante a noite. Então eles sabiam, durante aqueles 40 anos, que se a nuvem se movesse ou se a coluna de fogo se movesse, eles deviam desmontar o arraial, né, desmontar as suas tendas e então seguir aquela nuvem e prosseguir em direção daquela nuvem. Quando eles vão atravessar o Jordão para conquistar Jericó, Deus fala para que Josué, não mais uma nuvem, agora os sacerdotes vão à frente carregando a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, indicando, sinalizando ao povo que agora a presença de Deus seria a condutora, né? Seria o que deveria guiar os seus pensamentos, os seus corações a partir daquele momento. Eles deveriam se nortear pela presença de Deus. Mas para que o povo pudesse, né, possuir essa terra, Deus fala para que Josué diga ao povo para que eles se santifiquem, porque o Senhor vai fazer maravilhas no meio deles no dia de amanhã, né, no outro dia. E então Josué diz isso ao povo. E o santificar-se no Antigo Testamento está intimamente ligado a práticas de higiene pessoal. Então, ao banhar-se, lavar as suas vestes, não se contaminar com aquilo que é imundo. O próprio Josué separa os homens e circuncida-os, porque eles estavam no deserto, e no período que eles estavam no deserto, eles não foram circuncidados conforme Deus havia ordenado a Abraão que separasse, né, que separasse os homens e que os circuncidasse como uma marca de que eles eram separados para o Senhor. E Israel faz dessa e Josué faz dessa forma, ele circuncida os homens ali antes da guerra, antes da batalha, ele santifica aquele povo. Para nós, cristãos, aquilo que era palpável para eles, aquilo que era material para eles, como banhar-se, como tomar o banho ou lavar as suas vestes, ou se purificando, né? Se purificando, para nós é algo espiritual. O santificar-se para o cristão é consagrar toda a sua vida ao Senhor.
tudo aquilo que nós fazemos precisa glorificar a Deus. Nós sabemos que nós somos falhos, que nós somos sujeitos, né, a fracassar. Mas aquilo que nós vemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós tocamos, precisa ser santo, precisa ser puro, não deve trazer escândalo ao Senhor ou nos contaminar com o pecado. Então, conforme está escrito em 1 Pedro, no capítulo 1:16, que nós possamos nos consagrar ao Senhor, santificar e fazer todas as coisas para a glória do nome dele. Para entrar na terra prometida, o povo precisava estar santificado. Só que no caminho, né, da bênção surgem as dificuldades. E a dificuldade do povo era que entre eles e a cidade de Jericó havia o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele estava ali no seu período de cheia, então ele transbordava. Era algo que humanamente era impossível de ser atravessado a nado ou até mesmo a pé. Eles precisavam de um milagre, eles precisavam de uma intervenção divina. Assim como seus pais, há 40 anos atrás, estavam na frente daquele mar vermelho, encurralado pelo exército de Faraó, agora o povo está diante do Rio Jordão, não encurralado, mas com a incumbência de atravessar aquele rio e possuir a terra que o Senhor havia prometido. Havia uma guerra esperando por eles atrás, depois daquele rio. Mas não apenas a guerra, o período em que eles iriam atravessar, que eles iriam conquistar ali Jericó, era o período da colheita. Então a terra estava farta, a terra estava com muitos frutos. Então, enquanto eles se preparavam para batalhar, enquanto eles se preparavam para possuir a terra, o Senhor já estava preparando um grande banquete, uma grande colheita para o seu povo depois da margem, né? E quando eles chegaram, quando eles começaram a se alimentar, imediatamente o maná secou, porque eles começaram a colher do fruto da terra, começaram a comer do fruto da terra. E conosco, na nossa trajetória cristã, nós teremos, em algum momento da nossa vida, um Jordão para atravessar e muralhas para derrubar. Mas, assim como o povo diante do Rio Jordão não se acovardou, nós também não podemos nos acovardar. Nós precisamos avançar, crendo que o Senhor é aquele que luta as nossas guerras. Imagina se o povo tivesse desistido ali na frente daquele Jordão. Eles jamais desfrutariam daquilo que Deus havia preparado para eles depois do Jordão. Assim também é conosco. Se nós desistirmos de enfrentar as guerras que o Senhor nos dá, nós jamais saberemos como é desfrutar, qual é o sabor das vitórias no Senhor. E, como nós sabemos, eles precisavam dessa intervenção, eles precisavam desse milagre. Então, Josué mais uma vez pede para que os sacerdotes tomem a frente carregando a Arca da Aliança, que eles guiem o povo nessa travessia desse rio. E no momento em que os sacerdotes, eles tocam as águas começam a se separar. E eles avançam, e enquanto eles avançam, o povo segue os sacerdotes, então eles param no meio do rio e o povo continua. E aí, nesse momento, Deus pede para que Josué escolha 12 homens, um de cada tribo, para recolher ali do meio do Jordão pedras para que seja construído um memorial ao Senhor. Um memorial para trazer a memória das próximas gerações aquilo que Deus havia feito. E Deus ordena assim, para que quando os filhos, né, perguntarem aos pais, olha, o que significam essas pedras? Que os pais pudessem dizer aos filhos, olha, essas pedras representam o milagre que Deus fez, a provisão de Deus, ou o milagre que Deus fez quando separou as águas no Rio Jordão, para que nós pudéssemos atravessar e ser vitoriosos e possuir a terra. Nós não podemos ser negligentes ou deixar de refletir a respeito da nossa vida, do quão importante é para nós construirmos memoriais de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, e não apenas para nossa própria gratidão. Isso nos faz perceber o quanto é importante que os pais sejam porta-voz, né, dos milagres de Deus para os seus filhos, que Deus leva a sério o testemunho que os pais devem dar aos filhos acerca do que Ele fez no passado, que a nossa função é levantar esses memoriais para que quando os nossos filhos questionarem o que são, nós possamos dizer os milagres que Deus operou nas nossas vidas e desta forma manter o temor
e a fé no Senhor acesa, o desejo pela sua palavra, o desejo por uma vida na sua presença. E o próprio Josué também levanta um memorial, dessa vez não em Gilgal, mas dentro do próprio rio. Ele mesmo ergue 12 pedras em forma de gratidão ao Senhor. Para finalizar, na revista do professor tem um subsídio muito interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês. A verdadeira aventura da vida só começa quando reunimos força para fazer aquilo que temos medo. Pode ser qualquer coisa: começar uma nova carreira, escrever um livro, voltar a estudar ou buscar um relacionamento. Pode ser qualquer coisa que nos leve a um lugar onde os nossos sonhos não realizados tornam-se reais. Na verdade, a aventura de viver começa quando saltamos sobre o grande abismo do que está nos detendo. A maioria de nós anda na ponta dos pés, à beira do precipício, e vislumbra o que é possível no outro lado. Podemos até ficar empolgados com o que vemos, até olharmos para baixo e decidirmos retroceder. O que nos impede de dar aquele salto? Medo do que poderia não acontecer? Vemos o salto como grande demais, pelo menos por enquanto. Seja qual for a nossa lógica, adiamos o grande salto, esperamos nosso tempo com a rotina de uma vida que aguardamos finalmente nos levar para o outro lado do precipício. Um dia se sobrepõe ao outro, e com o passar do tempo, pensamos no grande abismo em nossos momentos mais tranquilos. Nós nos perguntamos se deveríamos saltar logo, mas a agitação dos nossos dias novamente nos faz retroceder da extremidade e continuamos adiando o salto. Por quê? Porque temos medo de não ter a força para conseguir. E para finalizar, eu gostaria de encorajar você, Atravesse o seu Jordão, na força do Senhor. E creia que do outro lado Ele tem uma colheita preparada para você, mas que primeiro nós precisamos atravessar o Jordão pela fé. Deus abençoe e até a próxima aula.